na nossa vida. Viram que a Cristo me deu uma missão, né? Bem interessante, né? Um desafio, né? Que a gente possa falar a respeito de uma data que para muitos é sinônimo de dor. É mais um dia no ano que a dor da perda, e a gente vai colocar essa perda entre aspas, que a gente vai comentar a respeito, que a dor da perda é muito intensa. Como se já não bastasse o dia do aniversário, o dia da morte, as datas comemorativas no ano, como o Natal, o aniversário de casamento, ou outras datas, aquela dor intensa da ausência daquele que muitas vezes acompanhou. Para muitos outros, é um momento, é a lembrança daquele rito de todo ano. Pintar a sepultura, colocar flores, estar ali perto, imaginando-se perto daquele parente, daquela pessoa que ali está. E para muitos outros, a alegria de ser feriado. Mais um dia, principalmente porque é segunda-feira. Ele ainda vai emendar no final de semana. E essa perda vai mexer com qualquer um. Mexe com qualquer um. Né? Porque todos sentimos essa ausência em intensidades diferentes, mas acabamos sentindo. E o mais interessante é que mesmo o nosso país, sendo um estado laico, ou seja, ele não tem religião, adota que um dia nós possamos ficar ausentes do trabalho para prestar homenagens àqueles que foram na nossa frente. Isso é um respeito que até o próprio Estado tem por todos aqueles chamados mortos, que é uma consequência natural da intuição que nós temos que a vida é eterna. Não faria sentido eu me preocupar com alguém que foi se aquilo simplesmente acabasse, simplesmente se extinguisse. Morreu, acabou. Não se dá mais prosseguimento. Então esse respeito àqueles que nos precederam, isso vai inclusive de acordo com o governo, né? O Estado permite esse tipo de feriado. E aí a gente vai aproveitar a noite de hoje para discutir, fazer 4, 5 perguntinhas que a gente vai tentar avaliar, né? O que representa o dia de finados, né? Qual o significado desse dia? Para nós espíritas, né? Devemos ir ao cemitério, né? Isso é importante de alguma forma, como a amiga da Cristian comentou, né? A família quer ir, quer que eu vá junto, mas eu sou espírita. E aí? Como proceder? Né? E aí vem a grande questão: como nós, espíritas, lidamos com a morte? Né? Como é que é este mecanismo? E como é que eu passo esta mensagem para aqueles que estão sofrendo a dor da perda, de novo, entre aspas? E é isso que a gente vai tentar desenvolver na noite de hoje. Quando a gente fala de finados, né, do culto àqueles que já passaram, né, a gente vai ver que esta é uma prática não moderna, é uma coisa que todos os povos da antiguidade faziam, né? Todos os povos tinham esse respeito, tinham esse culto por aqueles que desencarnaram, né? E é interessante, assim, uma determinada colocação de que o sepultamento era visto como uma comparação com uma semente, porque a semente é algo, vamos dizer assim, muitas vezes que a gente acha que está morto, e aí quando enterra, ela brota de alguma forma, ela vai brotar. Então muitos povos achavam que sepultando
aquele espírito, aquela pessoa brotaria de novo. Então é uma ideia interessante, né? Como que diz assim, não morreu, simplesmente está ali, tem uma expressão, hibernando, né? Esperando para brotar de novo. E a ideia, muitos povos tinham essa ideia, esperando uma nova vida. No início tinha muito, em alguns povos, inclusive uma festa muito conhecida mundialmente, que é a Festa dos Mortos, o Dia dos Mortos no México, é um grande exemplo disso. São 3 dias de festa. O povo celebra durante 3 dias, começa dia 31 de outubro e termina 2 de novembro. Por que celebrar? O hindu também faz isso. Ele faz uma celebração. E a gente vê no Brasil, em alguns lugares, inclusive no interior, né, que a gente fala, não sei se vocês já ouviram essa expressão, vamos beber o morto. Né? O que é? Na realidade, é uma celebração. Né? Não tem, muitas vezes, aquela conotação triste, muitas vezes aquela conotação dramática que a gente vê em determinadas situações. Né? E o feriado, e essa data de 2 de novembro é comemorado, vamos dizer assim, por uma imposição da Igreja Católica. E é interessante a imposição, porque a igreja obrigava as pessoas a orarem por aqueles que tinham partido. Porque com a ideia de purgatório, aquelas pessoas estariam ali aguardando um julgamento. Então, a igreja, vamos colocar o termo obrigava, né, mas forçava as pessoas a uma determinada data orar, não só pelos seus parentes, mas por todos aqueles que desencarnaram. E aí a gente vai ver, nesse caso, a importância da prece. Por que eu vou orar por aqueles que se foram? Né? Por que me colocam a ideia de orar por aqueles? Então, já disse que naquela época, mesmo desconhecendo toda a questão do mundo espiritual, a prece tinha uma importância. Por que se recomendava fazer a prece? Por que deveria ter um dia exclusivo para que eu pudesse orar por aqueles que partiram? Então a gente vê que já não se sabia porquê, mas tinha uma importância com relação à prece. Como ajuda a prece por aqueles que se foram? Mesmo que aqueles não tenham sido assim tão... não tenham assim, uma grande importância, ou não merecessem tanto, mas nós acabamos orando por todos. E como ajuda essas pessoas? E como faz falta não ter a prece? E aí a gente lembra no nosso lar, quando André Luiz vai buscar toda a relação de preces que foram feitas por ele depois que ele desencarna. Quem lembra do número? 2. Uma pela mãe, que mãe é mãe, né? A mãe sempre, por mais difícil que seja a relação, mãe é mãe. E a segunda, por uma senhora cujo marido era atendido e que ele não dava a mínima, e ela fez a prece por ele, né? Então e aí isso deu-lhe a tristeza, e ninguém se preocupa comigo, né? E aí a gente vê como é que tem essa importância. E é uma data tão significativa que Kardec faz referência no Livro dos Espíritos, né? Kardec faz uma série de perguntas perguntando sobre essa data, né? E aí Kardec pergunta assim, mas com relação a ida ao cemitério, precisamos ir ao cemitério? Os espíritos estarão ali? Os espíritos vão estar ali nesse dia? Aí os espíritos vão responder: eles acodem nesse dia ao chamado que os da terra os fazem, lhes dirigindo o pensamento, como fazem em outro dia qualquer. Então não é necessário ir ao cemitério no dia 2. Não é necessário fazer a prece somente no dia de finados. Podemos fazer isso todos os dias. E hoje no Facebook eu vi uma charge muito interessante. Era uma ilustração
uma pessoa chorando ao lado da sepultura, disse que se sentindo feliz por poder estar ali de novo junto com ele. E aí o Espírito dado fala assim: mas eu estou contigo todos os dias. Então, os Espíritos foram claros. Não precisamos ir. Eu gostaria de ir. É outra história. Não, eu sinto bem indo. Eu gostaria de ir, ver como é que está assim, o local. Às vezes eu preciso ir até para fazer o remanejamento, né? Mas não é essencial ainda, tá? Não vou dizer que não precise ir. É o desejo de cada um. Mas sabendo que esses companheiros estarão onde nós estivermos, em que momento nós estivermos fazendo a prece por eles. É no nosso lar, é em nossa casa, à noite, onde eu faço as preces pelo meu pai, pelos meus tios, pelos meus avós. Eles vão estar recebendo, porque eu estou dirigindo os meus pensamentos a eles. Um pensamento de amor, um pensamento de alegria, pedindo para que sejam protegidos aonde estiverem. Se eu fizer isso todos os dias eles estarão recebendo essa bênção. E esses espíritos vão ao cemitério? Vão, claro que vão, porque é o número de pessoas que os chamam pelo pensamento. Então eles acodem ao local. Isso é óbvio, né? Se eu for para lá, estiver ali na frente da sepultura e fizer a chamada por eles, ali eles vão estar. Da mesma forma que foi, seja na casa, seja na igreja, seja na casa espírita, eles ali vão estar. Kardec ainda pergunta se a visita ao túmulo causa maior contentamento. E aí ele de novo: vai causar, porque eu estou chamando-o, eu estou dirigindo o meu pensamento a ele. Não é necessário que eu esteja ali, ele vai estar onde estiver fazendo a prece. E os Espíritos continuam dizendo o seguinte: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por esta forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da recordação. Nada importa o lugar, contanto que seja feita com o coração. Então esse é o sentimento que nós devemos ter no dia de finados, né? A prece, o agradecimento a todos aqueles que nos precederam, porque todos que nos precederam, sejam parentes, sejam amigos, nos deixaram alguma coisa, nos deixaram alguma lição, nos deixaram algo que fortaleceu nossa fé, fortaleceu nosso conhecimento, colocou-nos no caminho que deveria ser, o caminho correto, o caminho do bem, seja nas boas ações, seja nas más ações. Muitas vezes nos serviram de exemplos para como nós não deveríamos ser, mas acredito que a grande maioria foi como nós deveríamos ser. E nós devemos ter uma série de preocupações que muitas vezes nós não temos com relação à morte, com relação ao desencarne desses companheiros. Os Espíritos nos alertam que muitos deles visitam, voltam no dia do seu sepultamento. E como nós agimos no velório? Como nós agimos nessa hora? Tem uma expressão muito triste, né, que a gente diz assim: puxa, não deixaram nem o corpo esfriar, já estão brigando pelos bens. E aí o Kardec pergunta isso, né? Aquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Aí eles respondem: quase sempre, né? Para o seu ensinamento e para o castigo dos culpados, Deus assim permite. E aí o Espírito pode julgar o valor daqueles que ficaram, mas eles colocam assim muito assertivamente: chegará porém a vez dos que motivam-lhe esta decepção. Todos nós vamos. Essa é a única verdade da vida. Todos nós vamos. Da mesma maneira que ele recebe as nossas boas emanações, ele recebe também a dor, a raiva, a mágoa ou a indiferença que nós estivermos manifestando para ele. Tem duas obras
Tem uma obra espetacular com relação a isso. E assim, eu estava relendo até para fazer esse estudo, e assim me deu uma tristeza muito grande, que é Memórias do Suicida. Memórias do Suicida conta numa determinada... Acho que vocês já leram, a gente vai relembrar. Quem não leu, acho que é mais um motivo para ler. É um grupo que é resgatado, um grupo de suicidas que é resgatado. Só que um deles não se conforma com a ideia de não ver a família. Eu estou aqui há não sei quanto tempo e nunca recebi notícias da minha família. Eu quero receber notícias da minha família. Aí os outros falando com ele, não, espera, dá um tempo. Os próprios orientadores falando, não, vamos amadurecer esta ideia. Vamos aguardar mais um pouco. Aí ele impaciente, não, eu vou falar com o diretor desta casa porque eu quero ver minha família. Se é assim, aí os outros são chamados. E olha, ele diz assim, vocês vão acompanhar através de uma tela, né, como se fosse a câmera, alguém estivesse indo com a câmera e todos fossem vendo através de um telão. Tudo que acontecer, tudo estaria acontecendo com ele. Pois bem, ele recebe autorização para ver a família. Aí sai todo orgulhoso, tá vendo? Eu consegui. Aí começa, quando encontra a esposa blasfema que aquele desgraçado tirou a própria vida e nos deixou nesta situação. Os filhos todos em situação de penúria. A filha vendendo o corpo para sobreviver. E ele, quando começa a ver todas essas cenas, o filho preso, uma série de situações lamentáveis, e ele volta arrasado, porque a casa onde eles estão tem uma barreira que impede que essas emanações de dor, de raiva, cheguem até eles para não perturbar a sua recuperação. E aí, quando ele vê estas cenas, ele fica arrasado, como se jogasse por terra todo aquele trabalho que foi feito em cima dele. São sinais da nossa indiferença, da nossa dor, né, com relação àquele que partiu. E Divaldo Franco conta numa história, no livro Semeador de Estrelas, sobre o suicídio do trem, onde ele foi fazer a palestra numa determinada cidade e lê no jornal que um homem se atira na frente do trem e tira a própria vida. E aí ele fica condoído com aquela situação e coloca o nome daquele homem no seu caderninho de prece. Então ele faz prece por ele todos os dias. 15 anos depois, Divaldo tem uma dor muito forte, ele não consegue orar e começa a chorar, triste. Aí aparece um espírito para ele: Divaldo, não chore, porque se você chorar, todos nós iremos chorar. Divaldo, todos quem? Todos aqueles por quem você ora, porque você é a única fonte de paz que nós recebemos. E aquele que aparece para ele é o suicida do trem, que ele conta que a mulher dele blasfema porque deixou com vários filhos passando fome. Os filhos todos em situação e a mulher blasfemando contra ele. E os únicos momentos de paz que ele tinha era quando Divaldo fazia a prece por ele, até que ele conseguiu recobrar a consciência e conseguiu ser resgatado. Então a importância, de novo, a importância da prece, né? E a única prece, ele falava, a única prece que eu recebi era a prece de um estranho, que era ele. E ele teve, naquele momento, a primeira oportunidade em muitos anos de poder ajudar alguém. E a gente vai vendo também nessas situações, nas reuniões mediúnicas, quantos companheiros vêm em situações extremamente delicadas nessas reuniões, faltando muitas vezes o amor, o carinho, para que eles comecem a entender a situação que eles passam. Como é que nós, espíritas, devemos lidar com a morte? Nós deveríamos ter esta noção, né? Mas quando acontece conosco, é muito complicado. Nós esquecemos tudo aquilo, né, que nós estudamos,
Mas eu vou lembrar uma passagem de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando esta passagem de Jesus. Então a gente tem que, nós, espíritas, precisamos nos habituar a pensar como espíritos. Nós não pensamos como espíritos, nós pensamos como seres que vão morrer daqui a pouco, e isso nos dá pânico. Dá pânico perder, de novo entre aspas, alguém muito caro. Nós ainda pensamos dessa forma, mas nós precisamos aprender a pensar como espíritos. O que nós temos é uma veste. Nós somos imortais, nós não morremos. Nós precisamos aprender a enxergar de uma forma mais natural esta passagem. Não quer dizer que isso doa menos. Eu tenho uma filha. Como ficaria meu coração se ela desencarnasse? Como eu reagiria se minha esposa desencarnasse? Ou alguém muito próximo? Vai doer muito? Vou dizer que não, vai dizer que o espírito vai dizer, não dói. Claro que dói. Todos que já passaram por essa situação sabem o quanto dói. Mas a gente tem que lembrar que os corpos perecem e Deus é Pai de espíritos imortais. Quando nós viemos para esta encarnação, e aí a semelhança, a analogia é muito interessante. Não sei se você conhece uma peça de mergulho chamada escafandro. É uma roupa que é utilizada para grandes profundidades. É uma roupa que pesa uns 30 quilos, um capacete que só tem um visor pequenininho desse na frente. Isso é que é encarnação. Nós encarnados neste corpo é como se nós estivéssemos dentro desse escafandro. Uma veste pesada, extremamente pesada, difícil de se locomover e com uma visão extremamente limitada. Quando nós desencarnamos, nós passamos a ter efetivamente a visão do mundo. Na outra vez que eu estive aqui fazendo um estudo a respeito de uma pesquisadora, uma psicoterapeuta, que escreveu um livro chamado Vida Antes da Vida, onde ela relata que através de hipnose conversou com determinadas pessoas sobre determinados temas, fez algumas perguntas e perguntou com relação à encarnação e à sua morte. E aí, se não me engano, 81% das pessoas disseram que eles se sentiam melhor morrendo do que reencarnando. Reencarnar é muito mais doloroso para o espírito do que desencarnar. Então, desencarnando, nós vamos sofrer menos. Vamos ter a perturbação natural desse retorno. Mas o processo é menos doloroso do que da encarnação. E nós invertemos totalmente esse valor. Nós fazemos essa inversão. Quando nós entendermos que nós não morremos, lembrando da minha filha, eu vou sofrer muito quando ela desencarnar, se ela desencarnar na minha frente, porque se ela desencarnar depois, eu vou estar lá feliz, esperando-a, assim como algum ente que nos precedeu para o mundo espiritual vai estar ali do nosso lado, vai estar ali quando nós acordarmos na pátria espiritual, eles vão estar ali conosco, nos esperando. E se ela preceder, eu sei que ela vai estar lá, me esperando quando for a minha hora. Esse é o grande consolo da doutrina. A nossa família é única. O que hoje são espíritos ligados à minha família, não foram em outras épocas.
E nós, se nos conhecemos, provavelmente nós já temos esse contato, nós já tivemos esse contato em alguma outra existência. Estamos aqui de novo. E nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. Com certeza. Nós estaremos lá, né? Vivenciando. Ah, mas enquanto isso, vou dar um exemplo. Minha amiga Cris quer ser médica. Né? O sonho dela é se tornar médica. E depois de muita luta, ela se forma na faculdade de medicina. Feliz, uma jovem, né? Se formando na medicina. Aí um dia ela encontra comigo e fala assim: Eduardo, me filiei a uma ONG que presta serviços humanitários. Eu falei: pô, que legal, bacana. Você vai fazer lá? Não, lá tem um hospital, tem muitas pessoas para serem atendidas, a situação é difícil e eu vou para lá. Eu falei assim: não faça isso, você é louca. Como é que você vai fazer um negócio desse? Vai deixar tudo isso aqui? Não, eu vou, eu preciso. Aí ela decidiu, ela vai encarar essa sua experiência. Aí nós vamos no aeroporto, nos despedimos. Aí vai ela para o interior da África, no meio da selva, não tem internet, não tem telefone, carta uma vez ou outra que alguém aparece para levar. E aí? Eu não vejo mais a Cris, mas eu sei que ela está viva. E às vezes eu recebo uma carta dela: Eduardo, eu estou bem. Há muito trabalho a ser feito. Há muitos necessitados aqui. Tenho fé em Deus. E estou trabalhando muito para ajudar a todos esses que precisam. Brevemente nós estaremos nos vendo. Ela está viva? Claro que está. E os companheiros que vêm às vezes na reunião deixando uma carta desse tipo para a gente. O Chico fazia muito isso. Eles estão vivos. Nós temos que ter esta noção. Nós precisamos ter esta ideia. André Luiz, nas suas obras, traz muito essas noções. Muito essas ideias. Tem uma passagem, inclusive virou um vídeo que eu consegui achar no YouTube, é o desenlace de Dimas. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Mostra, é um vídeo feito por um grupo, né, mostrando exatamente o que é colocado no livro, a forma como é o processo de desligamento. E o André Luiz conta nas suas obras muitos processos desse tipo. Algumas situações que a gente vivenciou, tem uma companheira lá de Rio das Ostras que era espírita. E o filho dela, assim, estava noivo, né? Uma pessoa exemplar, um exemplo de ser humano. Sofre um aneurisma e ele só tem tempo, que estava dirigindo, só tem tempo de jogar o carro para cima da calçada e desencarnar. Foi fulminante. E a mãe sofrendo demais com a morte do filho. Mas ele está vivo, e por mais que se falassem, ela sempre chorava o desencarno. Até que numa reunião mediúnica, alguém que era muito ligado a ela recebe uma mensagem: mãe, eu estou bem. A sua dor faz com que eu sofra e não permite que eu continue a me desenvolver. Eu estou vivo e feliz. Foi o suficiente para aquela mãe mudar totalmente a postura mental com relação àquele filho. E uma companheira lá de Rio das Ostras que teve a filha sofreu um acidente de carro e desencarnou entre Casimiro e Rio das Ostras. E aí vem a outra questão, né, que a gente aborda com relação ao espírita. Perdeu uma filha de 27, 28 anos, se não me engano. A tranquilidade que ela estava durante o velório. Aí fala assim: o espírita é frio, insensível, porque ele não chora, não se desespera. Mas por que não chora, não se desespera? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia: não morreu, eu
sinto ele ao meu lado. Ela falava isso, eu sinto a minha filha ao meu lado. Então eu sei que ela não morreu, está ali, né? Não consigo muitas vezes ter assim, que às vezes a gente gosta de abraçar, gosta de beijar, mas em sonho a gente consegue fazer isso, e a sensação é maravilhosa. E como falar para pessoas? Eu te agradeço. Obrigado. Como é que a gente pode falar para pessoas que não são espíritas sobre essa questão? Tem uma frase de Gandhi, ele diz o seguinte, que a verdade é resistente como o diamante, mas delicada como a flor do pessegueiro. A pessoa que vivencia a perda, e aí é muito interessante a questão da perda. O perda, eu perdi, acabou, né? As pessoas ficam com a sensação de que acabou. Quando vai, desencarna, acabou. Nunca mais eu vou ver, nunca mais. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas entrem no desespero. Acabou, mas não acabou. Então é essa ideia que a gente tem que deixar para elas. Quem passa por essa perda não precisa de uma verdade dura, mas de consolação. Nós precisamos mostrar de uma forma carinhosa que somos imortais, que o que foi o corpo físico, mas aquele ser que nós conhecemos continua vivo. Também temos que ter consciência de que nada do que nós dissermos vai aliviar aquela dor. Nada. Haroldo Dutra, ele contou uma história muito interessante, que aí e essa história fortaleceu mais ainda a fé dele. Ele foi fazer palestra numa cidade do interior de Minas, onde tinha acontecido uma situação trágica. Uma família, era um casal, mais 2 filhos, que eram comerciantes, moravam num sítio afastado da cidade. Foram para lá um grupo de marginais que ficaram observando o movimento da loja e perceberam que no final do dia ele pegava o dinheiro todo e levava para o sítio. Num belo dia, eles foram até o sítio. Ele estava, o pai sentado na porta, balearam ele e entraram. O filho reagiu, foi baleado também. O pai foi se arrastando até dentro de casa. Aí quando viu o filho falou para ele assim: procura socorro você, porque eu estou morrendo. E desencarna nos braços do pai. E ele se arrasta pela estrada até a cidade para ser atendido e foi salvo. E eles estavam nesse estudo, nessa palestra que ele fez. Aí quando terminou, o senhor vira para ele e fala assim: me diga alguma coisa que me console. E aí o Haroldo Dutra diz o seguinte: foram os 5 segundos mais longos da minha vida, porque ele não sabia o que dizer. E ele disse exatamente isso: nada do que eu te disser vai te consolar, mas eu te digo que ele vive. Posso te garantir que ele vive. Chega uma moça que era noiva do rapaz e fala com ele que teve uma situação diferente, que quando ele ia fechar o caixão, ela colocou um terço na mão dele, que era a representação do amor deles. Ela era católica e eles iriam se casar em breve, e ela colocou aquele terço na mão. E que num dia na casa dela, que ela estava assim meio dorme, não dorme, ela viu uma senhora toda vestida de branco com um terço na mão e perguntando para ele: o que foi que eu vi? E ele fala: o que você viu foi que o rapaz não estava em condição ainda de falar com você, e aquela senhora veio com o terço para mostrar que ele está vivo. Pouco depois chega um senhor que não ouviu a conversa, é médium vidente. Quando ele se aproxima, cumprimenta todo mundo, chega para a moça e fala assim: olha, não quero te assustar,
mas ao seu lado tem uma senhora toda vestida de branco com um terço na mão, como sendo a comprovação de tudo aquilo que ele havia dito. Será que realmente perdemos? Né? Será que perdemos essa pessoa? Eu estava num consultório médico, e tinha uma senhora do meu lado, assim, muito abatida. E aí, não sei porquê, aí são as coisas que a gente não entende a espiritualidade. Depois que eu saí daquela sala, eu falei assim, meu Deus, o que deu na minha cabeça falar aquilo? Nós começamos a conversar, e ela estava contando que na família dela havia um dos irmãos que era o festeiro da família. Então tudo ele fazia festa. Era aniversário de um, ele organizava tudo, fazia, e às vezes nem precisava ter motivo para a festa, ele já organizava tudo. E num acidente de carro ele desencarna. Aí ele falou assim, e ela estava assim, triste, né, porque era próximo do aniversário dele. E agora? Como vai ser? Muito triste. Aí eu virei para ela, não sei, sabe essas horas que a gente não sabe o que. Falei para ela assim, por que você não faz um aniversário dele? Uma festa de aniversário para ele? Aí ela regalou o olho, assim, festa de aniversário? Ué, ele não gostava de festa? Faz uma festa para ele. Com certeza ele vai ficar feliz da vida com isso. Aí ela ficou me olhando, sabe, aquele ar assim, deve estar maluco, né? Tá doido, né? E aí eu fui chamado do consultório. Quando eu saí, ela virou para mim e falou assim, muito obrigado. Aí eu fui embora, né? Provavelmente ela refletiu a respeito disso. E tem eu vou falar, não tem jeito, eu vou entregar a idade assim, né? A minha turma de segundo grau, eu fiz escola técnica, se formou há mais de 30 anos. E a gente ainda se fala. A maioria está no Rio, mora no Rio, e eu estou aqui. Mas a gente costuma conversar. E um amigo nosso, a esposa desencarnou com câncer. Aí eu só fiquei sabendo depois, e aí ele falou, a missa de 7º dia vai ser em tal lugar. Tá bom. Aí fomos para a missa, aí reencontrei muitos que eu não via há muito tempo. Aí eu até brinquei assim, agora a gente vai começar a nos ver assim, né? Missa de 7º dia, no velório, né? Nós estamos chegando na idade, daqui a pouco vai começar a ser assim. Aí ele falou assim, o pessoal está indo lá para casa. Eu falei, tá bom, então vamos. Quando chegou na casa dele, tinha refrigerante, salgadinho, sei que, todo mundo conversando. Eu falei assim, gente, é missa de 7º dia. Sabe, eu fiquei chocado com aquilo, que é isso, você fica assim, um ambiente, todo mundo triste, né? Todo mundo assim abatido, todo mundo conversando na boa, sabe? Aí eu falei com um colega, meu Deus, é missa de 7º dia dela. Aí o colega, um outro, falou para mim assim, era isso que ela queria que a gente fizesse. Uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida, né? Não iria ficar feliz se nós estivéssemos numa reunião, conversando, falando das nossas vidas, rindo. É tudo isso. A gente fica muito com a questão da dor, do choro. Se nós chorarmos, é como o Espírito falou para o Divaldo, se você chorar, eu vou chorar também. Mas se você sorrir, eu vou estar sorrindo, vou estar feliz também como você está. Nós precisamos passar esta mensagem. É um momento de dor? Vamos ter muita saudade? Vamos. Mas a saudade boa é aquela saudade quando a gente se lembra dos momentos felizes que nós convivemos. Aqueles momentos de alegria que tivemos a oportunidade de partilhar e que nada vai tirar de nós. Podemos dizer que são aqueles tesouros preciosos que Jesus falava, que nem a traça pode corroer e nenhum ladrão vai poder roubar. A alegria que eu tive naqueles momentos, nada vai tirar de mim. Eu vou ficar muito feliz com o Espírito fica feliz com essas lembranças, como nós ficamos. Quando nós efetivamente amamos alguém, nós vamos sempre querer o melhor para ele, mesmo que seja doloroso para nós. É duro enfrentar determinadas situações,
muito duro. Mas nós amamos aquela pessoa. É como se fosse um casamento, né? Amar não é prender, não é escravizar. Amar é dar a liberdade necessária para que cada um voe sem que um interfira no outro, sejamos encarnados ou se alguém já estiver passado para um outro plano. É muito egoísmo nosso querer aquela pessoa sempre ao nosso lado. Então muitas vezes a gente vê sofrimento. Então, às vezes a pessoa está internada no hospital, está na UTI, não abre os olhos, não se mexe, não fala com ninguém. E nós oramos para que ele continue vivo, para que ele saia dessa situação. Quando às vezes é irreversível. Mas o nosso egoísmo faz com que queremos aquela pessoa fique com o nosso lado. Tem uma historinha para a gente encerrar. Um jovem tinha acabado de sair de casa, tinha casado, recém-casado, um trabalho, trabalhava, tinha sua casa, uma vida feliz. Um belo dia no trabalho, a mãe liga: seu pai está muito mal, está internado, a gente não quis te preocupar, mas está muito difícil, está muito grave. Vai lá no hospital ver ele. Aí, preocupado, com a ajuda de amigos do trabalho, se dispuseram a levá-lo até o hospital. E aí, quando ele vê o pai numa situação difícil, olha nos olhos dele e só vê uma frase sendo dita: me ajuda, me socorre. Ele não podia falar, porque tinha uma máscara, mas aquele olhar dizia tudo: me ajuda. E aquele rapaz sai dali transtornado, perdido, sem saber o que fazer. Aí ele vai a uma igreja. Não é uma casa espírita, não é foi na casa espírita. Não, não foi na casa espírita, foi numa igreja. E uma pessoa estava ali, fazendo um atendimento fraterno. E aí o jovem conta toda a história, toda a dor, tudo que ele viu, pedindo pela recuperação do pai. A pessoa que estava atendendo, uma senhora, pensou um pouco e disse assim: você gostaria de vê-lo vegetando em cima de uma cama? Eu falei: não, claro que não. É um homem forte, trabalhou a vida inteira, sustentou os 3 filhos. Seria demais ver em cima de uma cama. Aí ela disse o seguinte: vamos fazer uma coisa então? Vamos pedir a Deus que dê o melhor para ele. Vamos fazer assim. E aí foi feita uma prece fervorosa, pedindo a Deus para que acontecesse com ele, que fosse de melhor para ele. E aí esse jovem voltou mais tranquilo para casa, voltou mais sereno. No dia seguinte, recebe uma ligação que o estado de saúde agravara. E aí novamente se desloca para o hospital, mas no caminho ele já pressente o que havia acontecido. Ao chegar no hospital, o choro da família pelo desencarne. Mas aquele jovem não sentiu a dor, sentiu a dor por ter sido seu pai a desencarnar, mas estava sereno porque sabia que Deus havia feito melhor. Deus havia dado para ele
o que de melhor poderia acontecer naquele momento. E no sepultamento, a mesma paz e a mesma serenidade. Mas ele percebe ao seu lado, todos os dias, a presença deste Pai, que o conforta, que o orienta, que o ajuda nos momentos de dor e dificuldade. E esse jovem é esse que está falando para vocês aqui. A gente passa por situações difíceis, já tive algumas outras na família, mas essa experiência, e essa experiência foi, eu não era espírita na época, e me marcou muito. E aí, quando eu comecei a estudar a doutrina, quando comecei a estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, até o próprio Céu e Inferno, foi como se eu já conhecesse aquilo, eu já tivesse conhecimento sobre todos esses fatos. Que essa experiência possa ajudar a vocês na divulgação, aqueles que estão aqui que não são espíritas, que já vivenciaram essa dor. Juntos vamos entender que a vida continua, nós não morremos, nós somos imortais, e que aqueles que amamos estão ao nosso lado. Basta fazermos a prece, lembrarmos dos momentos de alegria que tivemos juntos, que Ele estará ali, intercedendo a Deus a nosso favor, intercedendo a espiritualidade, a todos os amigos do plano espiritual a nosso favor. Que o Pai amoroso derrame sobre nós suas bênçãos, que amanhã, dia de finados, possamos, no nosso, onde estivermos, no nosso lar, na casa espírita, no cemitério, não importa onde, que elevemos a nossa prece de gratidão por tudo que recebemos, e para a espiritualidade amiga, que dê forças a esses irmãos que já estão no plano maior, para nos auxiliar nessa nossa jornada, pois hoje talvez nós estejamos sofrendo muito mais do que eles. Muita paz a todos.